Você não precisa sofrer na hora de pronunciar o R do alemão. É que existem 3 maneiras diferentes de nós pronunciarmos essa letra. E detalhe, você só precisa saber uma delas. O R mais comum e que nós associamos ao idioma alemão, aquele que a gente escuta no dia a dia e nos meios de comunicação, é o chamado das Reibe-R. E ele é bem similar ao CH, por exemplo, da palavra livro, que em alemão nós dizemos Buch. Então é um R falado aqui na garganta, é um R gutural e que tem um sonzinho mais arranhado de garganta, só que é um som mais seco. Por exemplo, quando eu vou dizer a palavra professor, em alemão eu vou dizer Lehrer. Aí o que acontece? No dia a dia, quando a gente vai falar esse R, das Reibe-R, muitas vezes a gente dá uma engolidinha, como se ele tivesse ali presente, mas de forma bem sutil. Então eu não vou necessariamente dizer Lehrer. Pode ser que você escute Lehrer, Lehrer. Percebe que eu falo ele de forma bem sutil ali na garganta. Existe na Alemanha um outro tipo de R que nós chamamos de das Zäpfchen-R. E ele é muito mais marcado e ele tem um som que nós associamos ao som do gargarejo. Então ele é aquele R bem vibrado feito aqui na parte posterior da garganta. Então para você tentar fazer esse R, você deve tentar gargarejar. Então, por exemplo, a palavra professor, a gente diria Lehrer, um pouco mais gargarejando ali. Então, Lehrer. Então, ele é bem marcado, só que ele caiu um pouco em desuso, tá? Ele soa um pouco teatral, um pouco forte demais. Ele é usado muitas vezes em dublagens. Por fim, nós temos o R que nós damos o nome de das Zungenspitzen-R, que seria o R falado na ponta da língua. Ele é idêntico ao R da palavra arara, do português. Ou seja, se você fala português, você sabe falar o R alemão. Não é porque você não consegue pronunciar o R na garganta que você está falando o alemão de maneira errada. Pelo contrário. Esse R, idêntico ao do português, como na palavra arara, ele é utilizado sobretudo na Baviera e ele é considerado completamente correto. Então, você pode, por exemplo, dizer a palavra professor, Lehrer, sem nenhum problema. O mais importante é você se sentir confortável na hora de pronunciar essa letra que é tão presente no alemão. Existe também um outro som de R que seria o R vocálico, que é quando o R assume um som de vogal. Isso acontece quando ele vem antes de uma consoante ou no fim de uma palavra. Por exemplo, quando eu digo Berg. Perceba que eu tenho a palavra montanha e o R ele vem antes da letra G, que é uma consoante. Então ele se torna um R vocálico, ele vira um A. Então eu vou dizer Berg, ok? Em algumas regiões da Alemanha e sobretudo, como eu falei para vocês, em dublagens, é comum que a gente escute esse R sendo pronunciado com aquele Zäpfchen-R que eu falei para vocês, que é um R mais marcado. Então, em alguns filmes a gente vai escutar as pessoas falando Berg, mas é uma coisa assim, gente, muito, muito incomum, tá? E soa, como eu disse para vocês, muito teatral. Então, 99,9% das vezes a gente vai dizer Berg. Se você gostou dessa dica, lembre-se de curtir esse vídeo, também manda para os seus amigos, salva para você não perder essa informação e nos siga aqui no Instagram, Clube de Alemão.